E aí a gente já começa. Bom, boa noite, pessoal, para quem está assistindo aí no Twitch. A gente fez uma breve apresentação aqui das pessoas que estão com a gente aqui no grupo de estudos. Agora a gente vai começar a leitura, né, da obra do professor Alisson, Crise e Golpe. Nós vamos fazer a leitura conjuntamente, não precisa fazer leitura prévia, e aí, conforme for evoluindo a leitura, a gente vai discutindo. Nós vamos fazer, assim, um sistema de revezamento, né? Cada encontro, ou aos poucos, as pessoas podem ir se voluntariando aqui para estar lendo. Fiquem muito à vontade para fazer as observações que vocês quiserem, né? Acharem interessante. E aí a gente vai seguindo. E apesar, assim, da gente estar abrindo esse grupo de leitura aqui por Ribeirão, para ficar bem claro, assim, a gente está abrindo o espaço, mas, na verdade, é algo que a gente está construindo junto, tá? Mesmo com o pessoal que é de fora, então vocês podem opinar, se vocês acharem que a gente tem que ter... A gente fez uma votação interna, né, em Ribeirão, para a gente estar tirando qual que seria o melhor dia, horário, formato, então, por isso que a gente está realizando dessa forma, mas conforme a gente for aqui evoluindo nos encontros, vocês podem ficar à vontade para opinar mesmo, assim, se achar que a duração deve ser maior, ou se a gente deve mudar o modo de ser do grupo, né? Até mesmo se vocês acharem que funciona melhor com leitura prévia, isso a gente pode ir ajustando conforme forem evoluindo os encontros, beleza? Combinado? E aí, então, como eu estava falando antes para o pessoal que está aqui na nossa sala, os encontros serão quinzenais. Hoje a gente começa a leitura, a gente já tem um primeiro episódio de abertura do grupo com o professor Alisson, né, que já está disponível no Twitch. A gente teve que interromper a gravação, mas a gente também, em breve, vai ter um canal no YouTube, vai disponibilizar ela praticamente na íntegra, editada, tudo certinho, e aí a gente avisa o pessoal, tá certo? Bom, então vou compartilhar a tela com vocês aqui, do livro, e aí a gente pode ir começando a leitura. Alguém se voluntaria? Gostaria de estar lendo? Para não ficar só eu falando aqui, né, gente? Senão... Vamos lá. Todo mundo enxergando? Se puderem dar um okzinho no chat para saber se está tudo bem. Então, aqui é o sumário. A gente vai começar desde o início, tá? Desde a parte das notas, introdução. Então, aqui. Alguém? Por livre e espontânea pressão, gostaria de ler? Vamos começar. Eu posso começar. Começa? Então, vamos lá, Pérez. Bora. Nota. Quando concluí e lancei Estado e Forma Política, nos primeiros meses de 2013, a crítica que postulei operava então em contraste. Ressalvadas notáveis exceções, o horizonte das lutas políticas e sociais e dos intelectuais progressistas no Brasil estava, havia décadas, confortavelmente assentado no louvor da ação institucional, da democracia, das políticas públicas, do respeito à Constituição e a seus avanços. Logo nos meses que se seguiram, surgiram as manifestações que começaram a atrelar a política brasileira. De lá até hoje, uma imensa hecatombe no país afetou sua economia, suas instituições, seus arranjos sociais e seu povo. Um golpe que trouxe à tona um governo de homens brancos ricos, sem representação de mulheres, negros nem minorias, que passou diretamente a uma agenda neoliberal de choque, com ataques frontais aos direitos dos trabalhadores, à previdência social, aos sindicatos, à educação, à saúde, empreendendo privatizações e arroxos, com recessão e desemprego. Mais uma vez, tudo o que parecia sólido se desmancha. Não estava em xeque, na maioria das leituras realizadas por partidos políticos, movimentos sociais, acadêmicos e intelectuais, o capitalismo. Criticavam-se políticas econômicas, louvava-se o aumento do salário mínimo de alguns anos atrás e lastimava-se o desemprego dos últimos tempos.
pleiteavam-se novos investimentos, mas o capitalismo quase nunca era posto na berlinda. Estado e direito também estavam em xeque. Criticavam-se sentenças ao arrepio da lei, parcialidades das instituições, caprichos golpistas políticos partidários, louvavam-se sapiências de acordos e convenções, lastimavam-se essas mesmas sapiências, mas Estado e direito se mantinham como instituições e aparatos naturalizados na sociabilidade. Criticava-se um povo, assim como sua elite, suas opções e seu horizonte de mundo que atentam contra si próprios, mas não se avançava no sentido de alterar seu processo social de constituição das subjetividades. Então, quando vieram crise e golpe, a inteligibilidade não foi suficiente para guiar melhores rumos de luta. Empreendi, em estado e forma política, uma crítica do Estado por sua materialidade e por suas relações inexoráveis com o capitalismo, no mesmo ensejo da reflexão de meus textos sobre a crítica do direito. Tal qual o campo jurídico, o Estado não pode ser tomado como arena técnica, neutra ou apta estrategicamente às lutas socialistas. Direciono-me agora para a aplicação das categorias da crítica do Estado a um caso exemplar das contradições do capitalismo: a crise brasileira e o golpe de 2016. Nele se revela o limite da política nas formas sociais derivadas da mercadoria. É preciso entender esse quadro para poder enfrentar a realidade econômica, política, jurídica e social em seu próprio tempo. Quiçá a concomitância pouco sirva para alcançar melhores ângulos sobre os fatos, algumas de suas razões ainda ocultas, seus atores verdadeiramente principais em perspectivas, e tão pouco se prestar a ver o desenrolar total dos acontecimentos, pois estes ainda estão em andamento. Escreve-se às cegas quanto a saber a resolução histórica dos impasses presentes. Pensar o tempo conforme ele se apresenta, no entanto, permite compreender melhor os grandes problemas e as estruturas em jogo. Dentre outros, quando Caio Prado Júnior, com a Revolução Brasileira, e Florestan Fernandes, com a Revolução Burguesa no Brasil, no período da própria ditadura, puseram-se em seus distintos projetos a esquadrinhar a situação brasileira, tinham como objetivo alcançar as questões basilares da sociabilidade para então lançar míradas para onde uma mera sequência narrativa não chega. O tempo presente exige o mesmo. Dedico esta obra a todo um povo que sofre. Sua expoliação tem se ampliado e a inteligibilidade da dor não tem sido plena. Em especial, a todas as lutadoras e todos os lutadores que sofreram perseguições, que foram acuados e que choram pelo quadro presente. A todas e todos que me pediram, por esses anos de crise e golpe, as palavras de esperança, não posso saber se as trago com este livro. Meu propósito é oferecer aqui algumas palavras de ciência sobre o capitalismo e seus termos em tempo atual, sobre as formas estruturantes da sociabilidade e sobre a formação social brasileira em particular. Que a ciência enseja a transformação, eis a esperança que volta quando toda ela se esvai. Desenvolvo os argumentos centrais do livro nos textos 1 e 2, Crise Brasileira, Bases e Sentidos, e sobre o golpe. Tais textos, juntamente com o 3, Golpe e Exceção, formam um núcleo original e mais recente desta obra. Os textos 4 a 10 foram originalmente publicados em outros meios. Por constituírem, no entanto, uma unidade temática e de preocupações que aqui estão reunidos para corroborar e ampliar no plano de batalhas das ideias o eixo da preocupação central deste livro, o mesmo dar testemunho histórico por eles. O quarto texto, Política e Crise do Capitalismo Atual, Aporte Teóricos, foi publicado na revista Direito e Praxis, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Versão preliminar foi por mim apresentada em conferência junto ao Grupo de Trabalho Pensamento Jurídico Crítico do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSO, em Quito, no Equador, em 2016. O quinto texto, Crise Brasileira e Direito, saiu na revista Margem Esquerda da Boitempo Editorial, em seu número 25 de 2015. Versão relativamente diversa e ampliada de tal texto foi também veiculada em Observatório Latino-Americano e Caribenho, da Universidade de Buenos Aires, no ano de 2017. O sexto texto, Políticas e Geopolíticas do Direito, foi lançado em Megafon, La Batalha de las Ideias, publicação de Claxo, na Argentina, em seu número 6/4 de 2016. O sétimo, a propósito da situação jurídica atual, e o oitavo, sobre a atualidade política, foram lançados originalmente no blog da Boitempo, ambos no ano de 2014. Parte destes últimos foram primeiramente publicadas na edição de 1º de janeiro de 2014 do jornal O Regional. O nono texto, O Judiciário na Berlinda, veio a lume na revista Retrato do Brasil, número 60, no ano de 2012. O décimo, Carta sobre o Socialismo, foi, com pequenas adaptações, o texto base da carta escrita e dada ao público em setembro de 2014 e dedicada a Luciana Genro, quando candidata à presidência da República do Brasil, tendo alcançado grande circulação no país e no exterior desde então. Fui orientador do mestrado de Genro na pós-graduação de Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sendo ela minha aluna no período de sua campanha presidencial. O texto conta também com a tradução para o inglês. Que essas reflexões sirvam às lutas de nosso tempo. São Paulo, inverno de 2018. Aí, se alguém quiser dar uma continuada, eu agradeço. Excelente, valeu aí, Félix. Bom, antes de entrar na introdução, se alguém também quiser fazer algum comentário, né, a respeito dessas notas que a gente leu, eu vou começar, gente. Eu sou faladora mesmo. Mas, assim, uma coisa... Bom, ele dá uma contextualizada, né, acho que das razões pelas quais ele está escrevendo e o contexto, né, e começa ali em 2013. E eu acho... na verdade, eu tenho muita vontade, assim, de também, em algum momento, fazer um grupo para a gente estar discutindo, né, a respeito de 2013. Para mim, pessoalmente falando, foi o ano que eu, sim, sempre fui uma pessoa de esquerda e tudo, mas em 2013 foi o ano que eu senti uma chacoalhada, assim mesmo, e uma vontade de me engajar, né? Foi quando eu comecei mais a estudar mais e a me envolver mais com as questões políticas. Acho que, de certa forma, assim, para todo mundo que está mais ligado, né? E também, assim, eu tenho 37 anos, então em 2013 já tinha uma certa idade também. Não teve como não, de alguma forma, não ficar, assim, mobilizado, né? Pelo menos eu acho isso, assim. Para mim foi um momento bem impactante. Eu acho que foi de lá para cá, assim, que as coisas começaram a se tumultuar, né? Eu acho que tem uma aluna do Alisson que chama Thailise Leite, não sei se todo mundo conhece, e ela fala muito que a gente está vivendo o colapso do capitalismo, né? E é interessante, assim, que apesar da gente estar vivendo um momento aí invernoso, né, e com esse governo que a gente está tendo, ao mesmo tempo eu sinto que essa esquerda mais radical, ela também passa a estar se mobilizando, assim, né? E acho que esse nosso encontro, por exemplo, é uma prova disso, assim, mesmo que a gente não tenha tantas pessoas engajadas como a extrema-direita tem, né, conseguindo mobilizar aí através das redes sociais, enfim, mas também a gente sabe que é ideologia dominante, né, e que as redes sociais, infelizmente, são cooptadas pela direita, né, então provavelmente eles sempre estarão, assim, em vantagem numérica e tudo, mas é interessante que a gente esteja vendo mesmo esse ressurgimento, né, da esquerda radical que busca novos horizontes, ainda que em um grupo menor. Até porque, se a gente for ver na Revolução Russa, os bolcheviques também eram minorias, né, então não necessariamente o que a gente
precisa de número, né? Não que os números não sejam importantes, né? Porque o que estou querendo dizer é que, assim, para a gente estar pensando e estudando e se mobilizando, basta que algumas pessoas sejam reunidas, né? Até por isso que o Alisson fala a respeito do centro, né? Que uma ou duas pessoas se juntem para estar estudando. Eu acho que é muito para isso, assim, para criar esse movimento, né? De algum lugar a gente tem que partir. Bom, era isso, só que eu queria comentar sobre isso. Não sei se alguém mais quer fazer alguma consideração sobre essas notas. Eu não queria. Oi, Solange, pode falar. Oi, não. Não queria falar, não, tal. Meu Não? Deus. Não. Foi um erro aqui. Foi um errinho, Imagina. porque na verdade, eu instalei o aplicativo nesse momento. Eu não tenho familiaridade. Desculpe, por favor. Imagina, fica Perdão. tranquila. Acho que você também é de Salvador, né? Sim, Salvador. Tá joia, muito Mas, prazer. mas pode continuar. Prazer grande. Tá tudo certo. Então tá joia. Bom, se alguém quiser falar, gente, ou então também quiser dar prosseguimento, né, na leitura aí da introdução. Então, gente, não queria ficar falando sozinha, não quero ler, não. Eu posso dar seguimento Tá e joia. só sobre 2013, quando aconteceu, né? Acho que tinha 18 anos, 18 para 19. Foi bem curioso a ideia que eu tinha no momento do que estava acontecendo e o que de fato se revelou mais tarde, quando eu me dei conta do que realmente aconteceu, né? Então foi algo bem chocante achar que tinha acontecido algo e depois verificar que era uma situação totalmente distinta daquela que eu tinha imaginado quando eu era mais novo, né? Mas é isso. Introdução sobre a crise brasileira atual, dois âmbitos de análise. Uma mira dá seu caso específico em suas dinâmicas de fracasso do governo deposto e de golpe. Para além disso, e em especial a reflexão de maior arrojo, alcançando as formas sociais que se erigem e se enraizam na formação social brasileira e em seus problemas. Nessa interação entre processo histórico e formas sociais, os talhes estruturais das possibilidades e impossibilidades da política e da ação social no Brasil e no capitalismo. A crise que culmina no golpe de 2016 só pode ser compreendida tomando-a como caso, nem primeiro nem surpreendente, da relação material da política com a economia e as instituições na sociabilidade capitalista. Em todo esse processo, trata-se do fluxo de acertos e erros no solo das interações sociais e suas constituições e coerções. Se os agentes, suas táticas e estratégias são contingentes, a base na qual tecem suas relações é erguida e modulada por formas sociais determinantes. A forma mercadoria, numa dinâmica que se orienta pela valorização do valor, é o núcleo, exploratório, dominador, conflituoso e crítico, ao qual se aglutinam suas formas derivadas, como a forma política estatal e a forma jurídica. A política possui doses de abertura e contingência nos trâmites de suas relações, de seus conflitos, de seus cenários e suas expectativas. Tudo isso, no entanto, se estrutura em um modo de produção capitalista cuja reprodução social tem por força material, relacional e institucional a acumulação. Sem incorrer na valorização da política como aberta e plenamente possível por sua própria vontade, politicismo, nem incorrer numa espécie de derivação lógica, funcionalista ou estruturalista das formas sociais capitalistas, economicismo, a ação política nas estruturas sociais é complexa, contraditória e antagônica,
coercitiva e, ao mesmo tempo, incapaz de pleno controle, num complexo que é tanto atravessado por crises quanto responsável por gerá-las e reconfigurá-las. Quando as formas sociais capitalistas operam amalgamadas por um grande eixo de força material do valor, fazendo uma plena simbiose institucional entre capital determinante e poder estatal dominante nos mesmos aparelhos, sua condução política é mais autônoma e mesmo imperial. Os Estados Unidos acabam por impor e polarizar os regimes de acumulação, os modos de regulação, as crises e as respostas políticas e institucionais para tanto. Hoje, também a China tem assumido algum peso de polarização. Em outras, há descompassos entre acumulação e política, perpassados pelas mais variadas contradições e antagonismos. Estados e economias pelo mundo não encontram força suficiente para ditar direcionamentos autônomos ou cambiantes à administração do capitalismo em seus países e regiões. Assim, em muitas formações sociais capitalistas, as formas políticas e institucionais são insuficientes para arranjos de progresso, desenvolvimento ou estabilidade, ainda que tais insuficiências apresentem variadas quantidades e distintas modulações. O Brasil é apenas mais um caso, com as peculiaridades de sua formação social, das relações havidas por intermédio das formas sociais que constituem a nucleação da reprodução capitalista. Na maioria dos países e regiões do mundo, mas, a princípio, para todos, a determinação econômica e o poder político não convergem total ou plenamente a um processo de reprodução contínuo e estável. As estratégias de acumulação e os diversos mecanismos e instituições de regulação conhecem conflitos, antagonismos, contradições e lutas sociais, dificultando modulações suficientes. A intermitência é a marca de tais coesões político-econômicas pelo mundo capitalista. Num contexto de capitalismo fordista, como o de meados do século XX, a produção mais baseada no espaço nacional fez também com que os estados pudessem, de modo mais particular, ganhar força relativa na indução da relação entre as frações de classe burguesas nacionais em relação às internacionais, e mesmo na relação interna entre classes, aumentando o grau de perenização de suas políticas e seus modelos. Ocorre que já desde o Fordismo, de modo destacado, mas no pós-Fordismo ainda mais pronunciadamente, os capitais internacionais se imiscuem com os capitais nacionais dos variados países, estabelecendo redes de exploração que perpassam empresas e grupos econômicos, em diretos e indiretos arranjos de indiretos e indiretos arranjos de negócios, propriedades, titulações jurídicas, investimentos, lucros e responsabilidades. Esse quadro, característico do capitalismo e apenas mais exacerbado no pós-fordismo neoliberal, estrutura, via de regra, conduções estrangeiras às frações de classe burguesas internas, na medida em que tais redes de poder, controle e acumulação são materialmente internacionalizadas. Então, o que se chama de burguesia nacional em países como o Brasil tem a marca de uma posição interna na qual, e por meio da qual, confluem e passam relações de produção de uma dinâmica de acumulação que é internacional. No entanto, em que pesem as cadeias internacionais que materialmente impedem a afirmação de uma burguesia nacionalista, o capitalismo se estrutura mediante uma derivação necessária da forma mercadoria em forma política estatal. O capital é internacional, mas passa, inexoravelmente, por estados nacionais. Nesses e por esses, garantem-se propriedades e contratos.
As explorações e dominações são também materializadas mediante mecanismos institucionais que dependem dos Estados nacionais. Polícias e exércitos que assegurem o capital, infraestrutura em todos os aspectos, favores executivos, legislativos e judiciários, como projetos de leis, isenções, imunidades, facilitações a subterfúgios criminosos. Assim sendo, o capital, mesmo mundial, se enraiza em frações de classe internas que dependem diretamente da relação com seus estados nacionais, seus governos, sua administração e sua burocracia, além de seus mercados locais. Os estados, por sua vez, demandam sua existência material também da dinâmica do capitalismo, interno e externo. Tributação, investimentos, condições salariais e sociais, entre outros aspectos, passam por estratégias de acumulação e orçamento estatal eivadas por concorrências, acordos, polarizações, guerras. Então, se apresenta uma míriade de relações, articulações e táticas políticas, em processos eivados de conflitos. Setores, a princípio, tipicamente nacionais do capital, serviços, economia de subsistência, muitas vezes já dominados por empresas multinacionais, revelam eventuais antagonismos com setores mais dependentes da dinâmica internacional do capital. Empresas nacionais ou multinacionais que exportam e importam em processos bancos de especuladores, etc. Desse quadro, pouca serventia há em extrair polos como burguesia nacional versus internacional. Mais proveitoso é acompanhar o acoplamento entre acumulação e regulação nas distintas frações de classes e entre as classes. Distintas frações de classe nacionais e internacionais podem apresentar variações de estratégias de acumulação, gerando fissuras em seus amálgamas políticos. Como o capitalismo porta crise e é incapaz de manter sua capacidade tendencial de acumulação, há conflito entre as tantas frações dos capitais pátrios e estrangeiros, bem como entre suas políticas no seio de cada país e na esfera internacional. Quando os capitais e o Estado se coadunam de modo materialmente decisivo e dominante, a suficiência de tal coesão é plena e mais constante. Quando, sob o dístico de dependência, as coesões do capital com a política carregam o peso da insuficiência, da intermitência ou da concorrência, do bloqueio e do combate, muitas vezes incontornáveis. Reproduções sociais mais calcadas em uma imediata manifestação do capital e de suas estratégias de acumulação em políticas que lhe correspondam, tendem a ser historicamente mais resistentes, na medida em que fazem interesses e poderes convergir para situações desejadas. Ocorre que tais padrões de reprodução mais blindados são aqueles do capital internacional, do interesse imperialista estadunidense. E, quando aplicados a solos nacionais outros, redundam em regressões sociais e violências de monta. Suas sociedades se amalgamam por ideologias dominantes e opressoras, constituidoras e controladoras dos aparelhos ideológicos. Mas o resultado social de tal coesão é exasperante. Via de regra, a política nos países do mundo tem de dar conta de contradições sociais que demandam, de um lado, uma submissão à acumulação e, de outro, uma satisfação impossível dos reclamos de classes, grupos e indivíduos explorados e submetidos. As administrações divergentes do capitalismo em cada país desenvolvem
desenvolvimentismos no século XX, neodesenvolvimentismos no século XXI, estados de bem-estar social capitalistas, neoliberalismos atenuados, populismos, nacionalismos, reformismos e revoluções. Reformismos e revoluções. Ou, tomando-se o plano da articulação entre estados, coesões geopolíticas, como a do Pacto de Varsóvia, dos países não alinhados, dos governos da América Latina de esquerda, dos blocos econômicos, como o Mercosul e até mesmo, parcialmente, dos BRICS, quando estes não são apenas instrumento do poder do capital chinês. Revelam o mesmo fenômeno de instabilidade, no qual se somam tanto razões próprias quanto de oposição, para tomar rédeas do direcionamento das sociedades da acumulação. As administrações divergentes do capitalismo e de seus problemas desnudam a incapacidade das formas sociais capitalistas, como Estado e Direito, para fazer da mercadoria e do valor algo diferente do que sua materialidade de acumulação enseja. O Brasil, historicamente, é exemplo da incapacidade de gestar e administrar coesões suficientes de suas frações de classe burguesas internas e internacionais quanto à acumulação e à regulação capitalistas. Pelo ângulo da dinâmica internacional do capital, o país continua relativamente dependente e subordinado ao peso do comando dos Estados Unidos. Resguardadas as diferenças nesse decorrer histórico, assim foi no século XX, com seu caso de resolução de síntese, a ditadura militar. E assim o é no início do século XXI, com seu primeiro caso simbólico, a corrosão do petismo e a retomada neoliberal de choque. Pelo ângulo interno, revela-se a fraqueza de estratégias que, quase sempre, resvalam para posicionamentos políticos típicos, o manejo de enfrentamentos apenas parciais dentro do Estado, sem maiores sublevações sociais, com posterior solução golpista que cambia a testa do poder executivo, em atenção a frações dos capitais nacional e internacional mais aderentes à acumulação internacional e aos setores sociais médios e altos sob ideologia conservadora e regressista. Dois momentos simbólicos de administrações divergentes do capitalismo nacional, trabalhismo e petismo, exemplificam aquilo que chamarei de insuficiência da forma política estatal numa formação social específica, como a brasileira, para comandar ou hegemonizar, de modo capitalista, a forma mercadoria, a forma valor e a acumulação. Como ambas arrastaram esperanças de setores de lutas sociais, pretenderam-se até mesmo ser lidas como de esquerda, como referência diante do que se apresenta como direita. Isso é até possível. Mas, caso se tome uma métrica mais apropriada e radical de esquerda como ação para a superação do capitalismo e a chegada ao socialismo, revela-se então não apenas uma insuficiência, mas, eminentemente, uma contradição das formas. O Estado e o direito, cujas formas são derivadas da forma mercadoria, não são aptos para conduzir a ação política para além do capitalismo. Um largo momento de combate a conduções estatais divergentes ou menos dependentes do capitalismo brasileiro está por detrás do suicídio de Vargas e do golpe contra Jango. Pode-se dizer que a desestabilização político-econômica de meados do século XX constitui uma só trama, das franjas dos capitais nacional e internacional, de suas instituições e suas penetrações na sociedade contra o trabalhismo. O petismo é profundamente distinto do trabalhismo. A seu modo, ele opera outro modelo de administração divergente na condução estatal do capitalismo brasileiro, em tempos pós-fordistas,
enquanto o trabalhismo se der em tempos fordistas. Mas também seu desfecho prova seu limite. Lula preso, Dilma deposta sobre impeachment. Apesar de suas tantas distinções, o varguismo e o petismo são capitalistas, conciliadores sociais, frequentemente de cargas baixas ou, no máximo, médias de contestação. Mesmo assim, e muito em função disso, não vingaram. As contradições políticas do capitalismo brasileiro afloram. Combates nacionais e internacionais à Petrobras no passado se tornam redivivos no presente. A insurgência dos liberais contra o trabalhismo se transplanta à dos neoliberais contra o petismo. A oposição entre União Democrática Nacional e Partido Trabalhista Brasileiro se emparelha àquela entre Partido da Social Democracia Brasileira e Partido dos Trabalhadores. De militares de 1964, chega-se aos magistrados de 2016. A formação social brasileira revela padrões políticos, sociais e estruturais em sua administração do capital. As modalidades políticas ditatoriais, o primeiro Vargas, democráticas, o segundo Vargas, Jango, Lula e Dilma. A intensidade desenvolvimentista trabalhista ou a suavidade da concórdia neoliberal parcialmente inclusiva. Lula, paz e amor, Dilma no segundo mandato. O juspositivismo formalista e estrito do direito brasileiro do século XX. A lei e a ordem. Ou o juspositivismo ético do neoconstitucionalismo atual, os direitos humanos e o direito transnacionalizado. Exemplificam quantidades e arranjos políticos institucionais que sofreram necessariamente restrições, bloqueios e combates advindos das coerções das formas sociais, não logrando então nem sustentação, nem superação. Para não esgotar por completo a hipótese da insuficiência das formas sociais no Brasil, a condução política dos câmbios internos do capitalismo pelas massas ou por sua mobilização progressista ainda não foi testada. Mas é exatamente ela a mais rara de todas, porque pode ser antessala não só da suficiência das formas sociais capitalistas na formação social brasileira, mas da superação delas. Historicamente, a Revolução é a grande ausente do quadro das lutas no Brasil. Por isso, até agora, no país e também pelo mundo, enfrentam-se e tensionam-se estados, governos e direitos, mas não a mercadoria e a acumulação. O papel do PT é central em sua própria hecatombe. Destacam-se sua posição histórica de partido democrático institucionalizado, liberal e republicano, virtualmente buscando ser o mais republicano de todos, e, assim, dar exemplo ao Brasil. Sua renúncia a politizar e mobilizar as massas e sua baixa capacidade de contraposição aos poderes econômicos e políticos, diretamente ligada a seu índice de aceitação por vias eleitorais. Uma efetiva formação política partidária de cariz valoroso termina responsável por suplícios e danações sociais de mundo. Para além do caso específico dos erros e desacertos das opções do PT no Brasil, ao trocar o combate pela administração do combatido, somente a libertação em relação à política como acordo dentro da forma estatal e da forma jurídica poderá de fato forjar uma ação maiúscula, transformadora. Quanto o PT conseguirá, se é que nutrirá tal ambição, ser outro, e quanto as massas e as esquerdas do Brasil conseguirão erigir um movimento político de tal natureza superadora do capitalismo, de suas formas sociais e de suas estratégias de reprodução em busca do socialismo, é a questão central das lutas da atualidade em aberto e a se resolver historicamente. Alguém quer continuar ou...
Se você quiser dar uma paradinha que cansa ler, né? Alguém, gente, gostaria de continuar? Ou fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Não que a gente está aqui para tirar dúvida, mas a gente, se não souber, a gente pode também procurar, de repente. Ô, Carol, eu acho que eu queria fazer uns Oi. comentários. Pode ir lá. Tá. Eu achei muito legal essa parte do livro, esse início, que eu acho que ele fala sobre, tipo, os limites de o que pode ser feito da maneira que o Estado organizado no Brasil. Acho que ele relaciona muito também com a história do capitalismo, desenvolvimento do capitalismo, e principalmente do Brasil como esse país que sempre foi colônia, assim, e como que as crises que a gente tem atualmente e os problemas específicos do Brasil acabam repetindo essa relação, assim, de colonização que rolou no passado. Então, tipo, só colocando, tipo, alguns dados que eu vi recentemente, eu acho que coloca um pouco em dados isso que o Alisson escreveu. Eu tava vendo, tipo, apareceu para mim no Instagram esses dias um post, tipo, de uma página falando sobre o maior produto de exportação de cada um dos estados brasileiros. E era tudo commodity, era, tipo, petróleo, açúcar, soja, carne, minério de ferro, essas coisas. E aí eu, tipo, por curiosidade, fui procurar de algum país, tipo, europeu, assim. Eu procurei da Alemanha e vi que, tipo assim, os produtos que eles mais exportavam eram, tipo, equipamento industrial, carro, avião, coisas desse tipo, assim. E eu acho que, tipo, tem isso que o Alisson fala da particularidade da burguesia nacional ser muitas vezes, tipo, ligado com essa da internacional, tem isso de, tipo, tem a ver com essa nossa burguesia, essa burguesia que ela não investe nem mesmo no desenvolvimento do país, assim, ela, tipo, para ela não tá, tipo, não faz nenhuma diferença ter gente passando fome, ter, tipo, mais de metade da população em segurança alimentar, porque a maneira como eles ganham dinheiro não é uma maneira que faz a produção do país aumentar ou, tipo, produzir coisas que vão competir com os países centrais do capitalismo. Então, isso, tipo assim, meio que tem uma consequência negativa, que a gente nunca vai ter dinheiro suficiente sendo produzido no país para ser distribuído para a população de uma maneira que, tipo, venha a contribuir com, sei lá, ter uma educação, serviços públicos de maior qualidade, como nos países centrais do capitalismo, e sempre que tipo, as estratégias da burguesia nacional para lucrar vai ser, tipo, atacando o direito trabalhista ou fazendo, tipo, a gasolina tá cara como está atualmente, para estar sempre explorando o trabalho ao máximo, em contraste com os países, tipo, da Europa, Estados Unidos, que vão estar, tipo, investindo em tecnologia e tendo outros meios de fazer o capitalismo, tipo, e as suas crises se resolverem, assim. Total. Ótimas observações aí, né? Acho que é a característica do Brasil, né? De ser um país de capitalismo independente, né? A gente é super explorado, então essa conexão aí com a questão internacional é bem importante de ser avaliado. Bom, se alguém mais quiser falar, porque eu também tenho uma observação, mas acho que se alguém mais tiver alguma coisa assim interessante, eu deixo para falar depois. Gente, sem medo, sem vergonha. O que eu ia falar é só, assim, o João pontuou bem, assim, as questões internacionais, mas ele também, quando trata da questão interna brasileira, né, eu acho as observações dele bem importantes, assim, historicamente, né. Ele coloca muito a questão de que o Brasil nunca apostou nas massas, assim, de verdade, né. Tipo, ele cita o Vargas, depois o PT, e ele diz que os governos sempre estiveram pautados pelos limites do direito do Estado, né? E as lutas sempre por mais direito, assim, né? E sempre uma característica do Alisson é realmente uma crítica muito forte, né? A forma direito, a forma Estado e os limites que isso tem, assim, né? Que isso nunca vai chegar a ultrapassar o capitalismo, né? E aí, só falando assim nessa questão que está mais próxima da gente, assim, né, nos últimos anos, que foram os governos petistas, eu acho que, e aí entra em 2013 de novo, e tudo que veio depois disso, impeachment da Dilma, prisão do Lula, eu só ia citar
Acho que é bem legal, assim, pelo menos eu acho legal, né? O pensamento do Safatli a respeito disso, Vladimir Safatli, não sei se vocês já ouviram as coisas dele. Ele tem um livrinho que chama Só Mais Um Esforço, que saiu até uma nova edição agora, e é bem legal de ler, assim. E a esquerda que não tem dizer seu nome, que ele trata bem a respeito dessas questões, e vale a pena. E outra é o livro da Sabrina Fernandes, né, que é o Sintomas Mórbidos, que também vai falar sobre a questão de 2013 e mesmo sobre as esquerdas e os partidos, né, no país. Então, só ficar essas dicas assim. E acho que vale, sim, a gente refletir, que muitas vezes a gente vê só jogando para a questão internacional e, por exemplo, né, do próprio golpe que teve participação dos Estados Unidos. Acho que, assim, é relevante tudo isso. Mas acho que a gente, vou dizer, acho que falta um pouco a gente olhar para o que também a nossa esquerda e internamente deixou a desejar e permitiu que tudo isso fosse acontecendo, né? E aí que entra essa crítica do Alisson da questão de não confiar nas massas, assim, né? De acabar tendo que resolver por cima, né? No sentido de acordos e conciliações e saídas estatais e por dentro do direito, assim, né? Que não consegue sair dessa lógica. Então, acho bem interessante, assim, as reflexões deles. Não sei se alguém mais quiser falar alguma coisa, gente, ou alguém gostaria de continuar lendo. Carol. Diga, Fátima. Oi, Fátima. É porque na hora que eu ia falar, quando o colega leu sobre nota, eu grifei aqui, mas o capitalismo quase nunca era posto na berlinda, né? Então, quando você falou da professora Thaís Leite, né? Eu me lembrei dessa frase e também da que acabou de ler aqui no fim da introdução. A partir da natureza do direito, a própria natureza do capitalismo, né? Então, hoje, a gente vê assim, que não só socialistas, não, muitas pessoas do senso comum, elas não têm noção, em termos de informação, mas é visto, né, que o capitalismo chegou a um ponto em que não dá conta, né, das suas contradições. E então hoje eu vejo nos espaços as pessoas falarem, reclamarem, embora elas não tenham proposta, não tenham maiores conhecimentos, mas é gritante, né, que a coisa não está legal, não está bom. E eu acho que é um dado, assim, para mim, que não era perceptível por onde você andava e que hoje é. Não sei, os camaradas se estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu estou compreendendo, sim. Assim, pelo menos da minha parte, eu tenho muito acordo com o que você está falando, Fátima. Pois é. Quando o Alisson coloca, é verdadeiro isso, por quem é e por quem não é. Mesmo que não tenha a proposta de um socialismo, mas é visto que o capitalismo já está assim, mais que esgastado, né? Nessa vivência que a gente tem com ele, chegou a um ponto em que não está dando conta. E eu acho que é interessante também para vocês que são do direito, que não é minha área, quando ele fala a partir da natureza do direito, a própria natureza do capitalismo, porque eu acho que nunca, pelo menos no meu entorno, se falou tanto, né, e se discutiu tanto sobre capitalismo, mesmo por pessoas não socialistas. Eu tenho bastante acordo com o que você está falando, Fátima, assim, até quando eu falo dessa... que apesar da gente estar aí com uma extrema-direita, da gente estar também, de certa forma, voltando a se organizar enquanto esquerda, assim, uma esquerda de enfrentamento ao capitalismo, que é uma coisa que não era tão falada, né? Eu acho que isso é real, assim.
E é muito evidente, né, essa questão do colapso do capitalismo, né? Até em termos ambientais, a gente pensar na questão do aquecimento global e tudo que está acontecendo, né? Então a gente está realmente numa situação bem limite, assim. E para lembrar, pode falar, Carmen? Não, pode. E para lembrar a professora Juliana, que é uma orientanda, né, do Alisson, ela teve o lançamento do livro, né, do professor Rivera, e ela falando, não é gritar só ele não, quer dizer, se referindo ao genocídio, é gritar, acima de tudo, não ao capitalismo, né, porque muda-se, vamos dizer, as figuras que estão no poder, mas não muda, né, a problemática, que é o capitalismo. Então, ela mesmo, eu peguei uma parte em que ela fazia isso, bem enfática, não ao capitalismo. Sim, aí ela disse, sim, ele não, mas para além disso, não ao capitalismo, para que a gente não viva essa sucessão, né, de misérias que a gente vive. Perfeito, é isso mesmo. Eu vi essa fala dela também, achei ela muito importante, assim, a fala dela. Porque é isso, assim, né? Atualmente, porque a gente está nesse governo terrível, a tendência é a gente ficar atacando a figura que está ali, né? E o governo que está ali. Mas a verdade é que ele é um instrumento, na verdade, ali, né? É claro que a gente pode ter o governo um pouco mais progressista, mas ainda assim, até uma reflexão, eu não sei se o Alisson nesse livro, porque eu não li ainda o Crise e Golpe, eu estou lendo agora também, com todo mundo. Não sei se ele vai chegar na reflexão dessa questão do neofascismo, né, e do porquê do neofascismo estar ressurgindo, que tem muita relação com a questão das limitações estatais mesmo, né, assim, o neofascismo, ele, como você disse, né, o povo, mesmo o senso comum, já está percebendo que é insuficiente os recursos que a gente tem, que a eleição já não funciona mais, né? Tipo assim, as pessoas estão descrentes das coisas. E aí vem o neofascismo, claro que de uma maneira falsa, né? Meio vindo com esse discurso antissistêmico, né? E aí é por isso que as pessoas acabam, claro que eu estou simplificando a ideia toda, mas acabam se identificando com isso, né? Com uma forma radical, enquanto que a esquerda fica tentando manter aquilo que as pessoas já não acreditam mais, né? Assim, que é o direito, o Estado, enfim. É claro que a forma com a qual a gente vai romper é diferente da forma com a qual o neofascismo, porque na verdade o fascismo, o neofascismo, proto-fascismo, o que eles pretendem é manter, né? É uma falsa, é um discurso falso mesmo, né? Mas a aparência que eles dão acaba fazendo com que as pessoas se conectem com a ideia, né? Então, é uma coisa para se refletir, assim. Uma coisa que eu, particularmente, fico receosa, assim... Claro que eu quero que o Bolsonaro saia o quanto antes, né? Gostaria que ele saísse mesmo antes das eleições, mas a gente está vendo que não vai acontecer isso. Porém, eu fico também temerosa de entrar um governo progressista que, diante da situação que a gente enfrenta hoje, que a gente sabe que o capitalismo está entrando em colapso, o governo não vai conseguir fazer muita coisa e as pessoas ainda vão se voltar novamente contra o governo e o risco de ter um novo neofascismo surgindo, um novo governo ruim é grande, né? Então, são coisas para a gente refletir mesmo. Mas o próprio Alisson já falou sobre isso, né? Sim, ele já refletiu. Já previu, ele tem uma bolinha assim de cristal, né? Há muito tempo ele vem falando. Ou acontece o que deve acontecer, ou então vamos ficar nesse ir e vir, né, sem resolução. Exatamente. A leitura marxista, né, da realidade mesmo, né, o materialismo histórico dialético, que infelizmente a esquerda, principalmente a esquerda institucional, tem abandonado, né, e aí isso é muito ruim, assim. Mas enfim, não sei se mais alguém gostaria. Gabriela colocou um comentário aqui no chat, né? É um risco real. Hoje o Brasil está completamente diferente dos outros governos do PT. Acho que é isso mesmo. Bom, gente, vai ser o governo de esquerda mais à direita da história. É real, Gabriela. Ainda mais com esse vice agora. É complicadíssima essa questão que a gente está vivendo. Bom, alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Ou se voluntaria aí para continuar lendo?
Fátima caiu, agora ela entrou novamente. Aí o Valdeclay colocou, e o pior é que a conjuntura atual nos aponta que daqui para frente é só ladeira abaixo. É real, assim, né? Acho que é por isso que a gente tem um tanto que deixar de se apoiar mesmo, né, em lideranças ou... Porque a tendência é essa, né, assim, a gente vive imerso numa ideologia e há anos com relação a essa coisa da eleição e de apostar em políticos, em figuras. Acho que chega a hora da gente, talvez, a questão do desamparo, né? Novamente, eu volto no Vladimir Safatli, assim, ele fala muito dessa questão de que o desamparo, ele pode ser uma potência, no sentido de que, assim, a gente se desilude com tudo isso e, ao mesmo tempo, a gente usa isso e começa a tomar para si a responsabilidade, assim, né? No sentido coletivo, da gente ir refletindo e formando, e juntos a gente ir construindo uma outra forma, assim, que não é mais essa forma que existe, né? Que eu falo do Safatli, muito, para mim, é próximo, assim, as ideias que eu vejo do Alisson e dele, e acho interessante essa forma de refletir, né? Que nada mais é que é isso mesmo, a gente vive num desamparo, assim, e aí a partir do desamparo, ou a gente volta atrás se agarrando e não querendo ficar desamparado, né? E querendo achar pessoas para nos liderarem e para se responsabilizarem, ou a gente toma para si. E aí, esse tomar para si, eu vejo mesmo nesse movimento revolucionário, assim. Bom. Alguém, gente? Gostaria de falar? Continuamos. Carol, só para falar uma observação rápida. Vai lá, Caio. Sobre essa questão do não gritar só o fora Bolsonaro como combater o capital. Como ficou bem caricato quando saiu um tempo atrás aquelas imagens vazadas de um jantar que estava o Temer, o Kassab, o André Marinho, né, a família Marinho em geral, que como esses personagens, como o Bolsonaro, são figuras descartáveis para o grande capital, que quando eles são úteis, o grande capital utiliza ele, e quando eles deixam de ser, como era naquele momento, eles fazem piada dele e descartam essa figura, como eles fizeram e vem fazendo, né? Que depois que ele deixou de ser útil, o Bolsonaro agora é uma figura que eles tentam rejeitar, inclusive. Exatamente. Aí eu até fiquei... a própria questão... do Lula, né, tá se colocando aí agora e sair na Times e tal, é bem visível, assim, pelo menos para mim, a questão de que é um rearranjo por cima, né, assim, se Lula conseguir vencer, de certa forma, por esse rearranjo, né, por ele estar, assim, junto com o capital, até porque a própria aliança com o Alckmin, né, de vice, e a questão desse negócio da Times, e as conversas, do outro dia eu vi, né, falando da questão do Alckmin indo visitar o pessoal do agronegócio. Então, a gente vê que e a própria coisa assim, que fica na minha cabeça é, tipo, beleza, os mesmos que prenderam são aqueles que estão soltando e que estão levando ele a ser eleito de novo, né? Então, é uma coisa assim... E aí, o que falta é a questão do que o Alisson sempre traz, né? A questão das massas, assim, né? E a questão de estar fortalecendo mesmo, politizando a população, né? Está indo no sentido contrário. É bem desesperador, assim. Eu também teria uma reflexão a trazer aqui, se me permite. Pela leitura desse primeiro capítulo introdutório, me parece que o Alisson ele tenta trazer um panorama histórico geral de como o capital se insere na conjectura do Estado a partir de uma coesão tanto política, econômica, como também a questão das instituições servirem a esse discurso capitalista, em que nós teríamos a liberdade de questionar talvez qualquer coisa, menos a propriedade.
E isso me parece que está no liame, assim, subjetivo da leitura desse texto, porque essa revolução que precisa ser feita, ela se faz diante dessa questão, pelo menos pelo que eu percebo. Por que nós não podemos questionar a propriedade? É algo que o discurso capitalista não autoriza que se faça diante das instituições, diante da política, diante da própria economia. E quando nós talvez tentamos questionar esse conceito com outras pessoas que defendem a questão da propriedade, elas olham para a gente de uma maneira rude, como se a gente estivesse, talvez, indo contra o principal princípio sólido da vida delas, né? Então, acho que essa questão de questionar o conceito de propriedade, ela se faz importante no aspecto de produzir discursos que conscientizem a população para poder também formar uma sólida formação revolucionária brasileira, social brasileira, sabe? Então, acho que vai nesse sentido. Era só a contribuição que eu gostaria de fazer. Perfeito, Pérez. Até falando disso daí, me veio a questão dos ataques, porque eu acho que no Brasil, assim, é muito invisibilizada a luta e é triste isso, mas os ataques que os povos indígenas, né, e mesmo todo mundo que luta, né, por essa questão da terra, os próprios trabalhadores sem terras, ou o movimento por moradia também, né, os sem-tetos, são todas as lutas que são mais marginalizadas, assim, né, e mais invisibilizadas, e são os grupos que mais sofrem ataques, né, eu acho que justamente por essa questão da propriedade, assim, eu acho que é um ponto fundamental, assim, para a gente estar levantando e enfrentando na luta das ideias, na batalha das ideias, né, que o professor fala, porque é a ideologia, né, a força da ideologia nas pessoas, e acho que é por isso que fere tanto. E as pessoas acham que quando se fala em propriedade, é a propriedade, por exemplo, a nossa casa, o nosso carro, né, e na verdade é os meios de produção, né. E acho que é isso que precisa, que a gente, de alguma forma, precisa ir quebrando, né, essa ideia. Eu achei bem pertinente, assim, essa observação. A Gabriela colocou aqui, né, a questão da propriedade, por que a gente não pode discutir, ela falou porque está na Constituição. E é real, né, tipo assim, é tudo que está na lei, e é por isso que o direito é tão relevante para a sociedade capitalista, né, ele que mantém, né, essa ideologia toda. A gente só não consegue sair de dentro da realidade legal, né. Porque as pessoas acham que o que está na lei não se mexe, assim, né. E, enfim, é isso. Alguém, gente, mais? A gente continua lendo. Acho que falta bem pouquinho para a gente acabar a introdução. Acho que vai dar o tempo do nosso encontro de hoje, né? Ninguém se voluntaria para acabar? Eu posso acabar, Carol. É porque eu tive que descer para pegar um presente que a minha filha mandou. Aí eu não sei onde parou. Ah, tá. Ó, página... Você tá com o livro ou tá... Estou com o livro. Com o livro? Deixa eu ver aqui no livro que eu tô acompanhando pelo PDF aqui que eu tô rodando. Quem tiver com o livro sabe a página, gente? Eu acho que é na página 18, né? Penso eu. Golpes. Página 18 é a partir de golpes. Golpes, usos típicos. Sim. Golpes, usos típicos e obtusos da legalidade. Imposições e contenções militares regressistas. Controles políticos pelo poder econômico, ideologia conservadora, frações burguesas nacionais, virtualmente nada nacionalistas, dependências em relação ao Estado e, ao mesmo tempo, combate a governanças estatais autonomistas e divergentes,
Tudo isso é o complexo estrutural e tradicionalmente assentado de formas sociais na formação social brasileira. Ter subido a testa da administração desse modelo e não ter sido capaz de domá-lo ou, de outro modo, não ter combatido tal complexo de frente para superá-lo, eis as duas posições que fazem o século XX trabalhista das mãos ao século XXI petista. Nem controlaram, nem destruir o ambiente capitalista que se impõe como moto contínuo da sociabilidade geral. Já de há muito, seu engenho é impossível, sua arte falha, seu erro não tem ensinado, as vidas continuam breves. A partir do ponto de observação privilegiado, que é o direito, pode-se compreender a insuficiência e a contradição das formas sociais do capitalismo, bloqueando a administração de modo divergente ou superador da própria reprodução social, orientada à valorização do valor. A forma jurídica deriva da forma mercadoria, e é exatamente por ela que o ter e o vincular-se ao trabalho, à exploração e ao negócio passam a ser um ter e um vincular-se capitalistas. Então, tem-se e se está vinculado por direito. O direito é tão inexorável ao capitalismo quanto é o aparato militar e repressivo do Estado. Olha que ponto aí. Em ocasiões de impasse, conflito, antagonismo e contradição que geram crises, quando as divergências na acumulação devem ser contestadas ou golpeadas para que as convergências na acumulação se reafirmem, direito e forças armadas são os aparatos que mais tipicamente tomam a frente da resolução crítica. No século XX, em consequência do Fordismo, foram muitos estados nacionais e as administrações divergentes do capitalismo. Por isso, suas resoluções de crises internas e internacionais foram mais frequentemente dependentes não de acordos ou vínculos jurídicos, poucos materiais, entre tantos estados distintos, mas da força. Duas guerras mundiais, Guerra Fria, variadas guerras civis e entre países dão exemplo de que a resolução da crise social tinha por instrumento típico a força militar. O século XXI pós-fordista continua com os mesmos instrumentos, guerra contra o Iraque, contra a Síria, atentados, etc. Mas conhece uma variante mais frequente que se tem levantado como títere, não sei como pronuncia, do manejo resolutório da administração divergente do capitalismo, direito. No pós-fordismo, estados nacionais, governo, burocracias e empresas se tornam ainda mais estruturados em redes internacionais de regulação normativa, de protocolos, acordos, compromissos, responsabilizações e fiscalizações. Uma classe burocrática e negocial internacional desponta com cultura própria. Nesse ambiente pronunciadamente jurídico, são estabelecidos pelo direito sombra e luzes institucionais suficientes para cambiar coesões político-econômicas, forjando crises e instaurando canais inescapáveis para sua solução. Assim, golpes militares de antanho são ora atualizados também por impeachments, cujas causas são juridicamente perspectivadas. Mortes, como a de Allende, são trocadas por prisões como a de Lula, sem deixar de lado a força militar, que persiste necessariamente como braço armado do capital e de sua ordem. O direito ganha seu espaço de proeminência na reprodução social da exploração capitalista de nosso tempo, porque nada mais faz senão ampliar um escopo que já lhe é típico e agora plenamente internacionalizado sobre a égide da grande acumulação.
Compreender a crise e o golpe no Brasil atual é também compreender o direito como seu instrumento de manejo privilegiado, a partir do campo jurídico nacional, a própria formação social do capitalismo brasileiro, sua crise e sua resolução, e a partir da natureza do direito, a própria natureza do capitalismo. Perfeito. Acho que é isso, ele termina falando da questão do direito, né? Que é o que a gente estava falando ali. E uma coisa, ele não coloca aqui, né? Mas acho que cabe também a questão da guerra híbrida, né? Que eles falam. Que tem a ver com essa questão de que hoje o capitalismo não precisa mais se utilizar de golpe militar explícito, né? A gente não precisa chegar com os carros de tanques, enfim, ali. A guerra ela é feita de forma quase imperceptível, assim, né? Na questão da gente ver exatamente o que está acontecendo, a gente vai sentindo, né? As coisas vão se dando mesmo pelo direito, de forma ideológica, pelas fake news, né? Enfim, com todo esse aparato aí ideológico de Estado. Não sei se alguém mais quiser, pela legalidade, exatamente, Pérez. Ele coloca a questão... Alguém ia falar? Não, eu ia falar só da questão do impeachment e da prisão do Lula, que foram exatamente isso. Né? E também, assim, quando ele fala, né, dessa força militar, eu vi, assim, foi passando, né, flashes do que a gente está vivendo, né, porque cada vez mais eles se fazem presente e tentam intervir, né? E aqui está bem claro, né, quando ele fala a resolução da crise social tinha por instrumento típico a força militar e continua sendo, né? Sim, com certeza. Acaba que continua. Bom, gente, não sei, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fiquem à vontade, pessoal, para falar. Acho que a gente hoje deu 1h30 já de grupo, né? A gente conseguiu ler até a introdução. Então, seria mais assim para a gente estar debatendo e continuar a leitura no próximo, né? Então, se alguém mais quiser, apesar de estar dando 1h30 já, mas pode ficar à vontade para a gente estar discutindo. A gente só não vai prosseguir mesmo a leitura. Eu vou até tirar o compartilhamento. Ô, Carol. Oi. Eu gostaria de fazer mais uma observação, que quando fala sobre o direito ser essa nova forma de conseguir mudar governo sem precisar tipo, do apoio tipo, de armas, assim, tão explicitamente, tem algumas tipo, relações entre governos diferentes que, sei lá, eu gosto de ver, por exemplo, da Lava Jato, que foi o Sérgio Moro, era o juiz, e do exemplo da CPI do Banestado, que foi tipo, no início do governo do Lula, que também era o Sérgio Moro, sabe? Então, tipo, eu acho muito doido você ver essas figurinhas carimbadas, assim, e tipo, foram dois exemplos que meio que mostrou como que a força do capital consegue fazer com que o direito opere conforme eles precisam, assim, tipo, no caso da CPI do Banestado, a CPI foi a única CPI que não foi votada e não teve relatório final, ela foi completamente apagada, porque, tipo, nela o resultado era que tinha um monte de político e capitalistas brasileiros que estavam no esquema de evasão de divisa, de, tipo, sonegação de imposto, e ninguém foi preso por isso e nada aconteceu, assim. E você vê que depois o Sérgio Moro foi o cara que foi o juiz do golpe, né, querendo ou não, tipo, foi o juiz da Lava Jato. Então, tipo, como que o direito opera, tipo, meio que há décadas, assim, na real. Eu acho que é isso, assim, né, já faz muito tempo que na verdade, essas coisas estão acontecendo, né, acho que só está mais explícito mesmo, e talvez porque a gente está vivendo o que a Thaís chama de colapso do capitalismo, né? Então as coisas estão ficando mais evidentes, assim, né? E a luta de classe mais acirrada,
Tem um pouco essa percepção, assim. Eu acrescentaria a toda essa discussão a questão do discurso, porque, na realidade, o capital ele não só monopolizou e trouxe para si o direito, as instituições, o Estado, a ciência, mas, principalmente, o que diz respeito ao discurso que é produzido pelo próprio capital. Isso daí se insere aqui tanto as questões das mídias, tanto a televisão quanto as mídias sociais. E por que eu trago esse ponto? Porque a partir do discurso que a gente percebe claramente como são construídas as verdades, né? Porque, por exemplo, a questão do Lula, a questão da Dilma, a Dilma, por exemplo, colocou-se que ela haveria cometido um crime de pedalada fiscal. E daí se produziu todo um discurso dentro da mídia promovendo essa premissa de que ela teria cometido esse crime, e a gente percebe claramente que em outros governos fizeram pior do que ela fez, só que a partir desse discurso que foi criado pela mídia capitalista, conseguiram manipular as pessoas de tal modo que elas acreditaram que aquilo era verdade, né? E aquilo se tornou verdade naquele exato momento. Então, essa apropriação do discurso eu acho que é ainda algo pior do que a apropriação das instituições, porque é a partir dessa apropriação do discurso que você domina também o ser humano. E a gente percebe que, pro capital, isso tem sido, assim, uma ferramenta muito útil na questão da dominação das pessoas. Tanto é que eu me lembro até, acho que uns 5, 6 anos atrás, na cesta básica que estavam dando para as pessoas, vinha um conversor digital, na época que estava mudando a televisão de analógica para digital, né? Então, o que isso poderia também significar? Que ali há uma percepção clara de que a televisão é o lugar onde as ideias são passadas para o povo, né? E daí o povo, às vezes, não tem nem um piso na sua casa, mas tem uma televisão. E isso é impressionante, né? Como essa força consegue, de fato, manipular e falar para a pessoa, olha, você precisa, se você não está conseguindo ter o mínimo para se sustentar, o mínimo para subsistir, é porque a culpa é sua, sabe? Então isso é muito complicado e, óbvio, esse livro do Alisson Mascaro contribui muito para que a gente possa também pensar essas questões, né? De como trazer novas maneiras de tentar apressar essa revolução que precisa ser feita. Com certeza. Acho que é isso mesmo. Gabriela falou que já está saindo. Um abraço, Gabriela. Obrigada aí por ter conseguido vir discutir aqui com a gente. Ela também colocou a questão do Temer ter entrado e legalizado a pedalada, né? Que o direito é uma piada, e é isso mesmo, assim, né? A verdade é que a pedalada fiscal foi uma coisa inventada, né? Enfim, é muito louco, assim, pensar, né, nisso. E eu concordo com essa questão de que a ideologia, a gente mexer na questão da batalha das ideias e da ideologia e da comunicação é algo, assim, muito urgente mesmo para a gente apressar a revolução. E acho que se faz muito necessário mesmo, né, a gente apressar, porque a gente está vivendo mesmo assim, fim dos tempos, né? A gente fala dessa forma, parece meio... Mas é verdade, né? A gente está num momento de colapso e é um momento quase que, assim, o que a gente tem quando a gente fala socialismo barbárie é um pouco isso mesmo, assim, né? Ou a gente muda a forma de viver que a gente vive hoje, muda o sistema produtivo,
e a nossa forma de socialização, a gente está caminhando mesmo por uma coisa de extinção mesmo. Né? Então, e acho realmente que o Alisson, entre os pensadores marxistas, eu acho que ele traz ideias fundamentais assim, para a gente estar se organizando e contribuindo aí com a parte teórica da nossa organização aí revolucionária. Mas é isso, gente. Alguém mais gostaria de falar? A gente vai finalizando. Acho que seria legal também, gente, a gente abrir as câmeras para a gente estar podendo tirar um printzinho, assim, só abrir, né? Se a gente for estar finalizando agora, a gente fazer um registro aí da nossa conversa. E acho que foi, não sei para vocês, mas eu achei que foi bem interessante essa nossa primeira leitura. Acho que o livro promete aí ser uma ferramenta muito boa, assim, de discussão, para a gente estar aí formulando, né, como dar essa batalha das ideias. Então, achei que foi bem legal. Valeu aí por todo mundo que pôde participar. E, bom, a gente vai conversando aí nas próximas, né? Vamos conversando pelo grupo também. Se vocês tiverem críticas, sugestões de formato, de como a gente pode estar desenvolvendo esse grupo de outras maneiras também, só colocar lá que a gente vai revendo. Falou? Beijo aí para todo mundo. Vamos tirar o print? Tirou? Sim. Valeu, gente. Um abraço aí para todo mundo. Boa noite, um beijão. Tamo junto. Até a próxima. Obrigada aí para todo mundo. Até. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até.